Antes de começar esse vídeo, eu quero já estabelecer aqui um alerta. Se você é uma pessoa sensível, ou se você tem algum problema com um conteúdo crítico sobre situações gravíssimas, peço que você saia desse vídeo e não assista, ou, se preferir, assista acompanhado de alguma pessoa, certo? Esse vídeo também não é para menores de 16 anos. Portanto, quem for menor de 16 anos também não assista e pais não permitam que essas pessoas assistam. Pois bem, vamos lá. Eu vou falar de Charlie Kirk, aquele extremista de direita que foi assassinado. Mas antes, eu quero aqui fazer o seguinte, eu preparei um roteiro, talvez seja o vídeo que eu mais bem elaborei de todos os vídeos que eu já fiz. Estou dizendo, usar alguns recursos aqui para dialogar com vocês. Eu preparei um roteiro, talvez fique grande esse vídeo, mas é importante. Olha só, Trump, como vocês vão ver aí na tela, ele disse o seguinte, ele ameaçou tomar medidas contra os estrangeiros que eventualmente elogiarem a morte de Charles Kirk. Veja só. Eu não cometerei, não pelo Trump, mas pela minha questão ética, porque morte, não importa se é um bandido de altíssima periculosidade ou uma pessoa extremamente ética, a morte de ambos não se comemora. Mas não é por isso que eu vou transformar um extremista fascista em uma pessoa divina. Longe disso. Portanto, vamos seguir. Olha só, eu tirei, aliás, se vocês quiserem entender mais profundamente do que eu estou falando aqui, a partir da semana que vem vai lançar o meu livro, vocês estão vendo aí na tela, e eu tirei essa análise de dois capítulos, o capítulo 8º e o capítulo 9º. No capítulo 8º, que é intitulado Verbo e Veneno, a dialética da extrema-direita, ou seja, quais são os códigos que a extrema-direita usa para se comunicar entre si, e também um outro tópico, 9º, na mente de um extremista, uma análise psicológica do militante de extrema-direita, que basicamente é o que a gente vai ver aqui hoje. Pois bem, vamos lá. Eu vou passar aqui uma sequência de vídeos que eu acho muito importante que você assista junto comigo, tá? E dentre os vídeos nós vamos discutir. Vamos ver esse primeiro vídeo. So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. Como vocês puderam perceber, esse indivíduo que faleceu, lamentavelmente, porque se eu quisesse algo ruim contra ele, não era isso. É que ele fosse preso, processado e preso pelas coisas que ele faz e pelas coisas que ele incita os outros a fazer. Não é debate, como o Brasil Paralelo já anunciou que esse indivíduo foi morto porque apenas porque queria debater. É mentira, e eu vou provar isso aqui agora. Não é justificando a morte dele, é provar que ele não fazia isso. Ele não estava aberto a diálogo nenhum. Bom, ele comparou o Holocausto, percebam isso, o Holocausto com uma pessoa que faz aborto. E aí, vai aparecer aqui uma afirmação dele. Ele disse o seguinte, que se a filha dele, de 10 anos, fosse essa menina, segundo ele obrigaria que ela tivesse o filho. E se ela abortar, essa menina estaria praticando algo pior que o Holocausto. Ele até enfatiza, né? Is worse, seja mais grave, o pior, tá? Vamos passar um outro vídeo aqui para vocês verem. Were these blacks trying to go rob her? Happening all the time in urban America. Prowling blacks go around for fun to go target white people. That's a fact. Black crime is a major issue in our country. Why are you pushing criminal justice reform exactly? Joy Reid and Michelle Obama and Sheila Jackson Lee and Ketanji Brown Jackson, they're coming out and they're saying, I'm only here because of affirmative action. Yeah, we know. You do not have the brain processing power to otherwise be taken really seriously. You had to go steal a white person's slot to go be taken somewhat seriously. Nesse vídeo, ele vai falar sobre o racismo. E nesse vídeo, olha o que
o que ele propõe como análise? Ele vai dizer que o problema dos Estados Unidos, na questão criminal, são os crimes praticados por negros. Veja, ele está dizendo que o problema são crimes praticados por negros. Não são os crimes praticados pelos brancos, que, veja, é a maioria. O crime praticado pelo branco nos Estados Unidos é a maioria. E por uma questão muito simples. A população americana é majoritariamente maior, ou seja, eles são brancos, né, se comparado aos negros. 76% da população, aliás, 86% da população, ou 76%, não me lembro aqui exato, é composta de brancos. Então, naturalmente, os brancos praticam mais crimes por razão da quantidade, né? Bom, e aí ele continua propagando um discurso racista, dizendo que Michelle Obama, a Kamala Harris e outras pessoas que são negras, que estão na posição que estão por conta das ações afirmativas, ele diz, eu sei. Porque vocês não têm cérebro, ou seja, não têm capacidade intelectual para alcançar estes cargos se não fosse pela uma ação afirmativa. E aí ele vai dizer ainda, olha só, vai aparecer um texto. Ele vai dizer ainda que a questão das leis, que foi aprovada, a lei dos direitos civis em 1964, ele elogia um pastor que disse que os negros foram amaldiçoados por Deus para serem servis para sempre, ou seja, escravizados para sempre. E ele tece uma série de elogios a este pastor. E seguindo, ele ainda vai relativizar o racismo e a escravidão. Ele vai dizer o seguinte, aquela lógica muito embaralhada e muito ridícula, né? Já está desmontada por vários intelectuais, dizendo que os negros eram escravizados por outros negros na África e esses outros negros vendiam para as Américas, para a Europa e etc. Ainda que isso fosse inteiramente verdade, é como se você excluísse a culpa daquele que compra. Se eu fosse transportar pela legislação brasileira, o receptador, ele tem uma pena tão quanto severa que aquele que furtou. Só para fazer aqui um comparativo. Então ele está dizendo, olha, a gente, enfim, nem tem problema com isso, porque eles estavam vendendo, a gente comprou. Vocês compraram pessoas para escravizar. Ainda que essa tese dele fosse inteiramente irretocável do ponto de vista da verdade. É mentira. É mentira. O que era feito ali era que outros, inclusive europeus, que estavam na África, escravizavam as pessoas e vendiam. Tinha os negros que escravizavam e vendiam? Tinha também. Mas não eram, não só, era uma parcela muito pequena. Mas é excluir a culpa daquele que recebe, daquele que compra, né? Bom, e aí para mim o mais aterrador das questões que ele fala sobre os negros. O caso do George Floyd, ele vai dizer que aquilo era um absurdo, porque o George Floyd, ele era uma pessoa indigna, para justificar a ação do policial. Eu não colei aqui, mas vocês podem procurar na internet. Há um dado momento que ele vai dizer que George Floyd não morreu naquele momento. Todo mundo viu o indivíduo morrendo ao vivo. As pessoas que estavam lá clamavam para o policial sair de cima do George Floyd, que veio a falecer justamente, isso saiu no laudo necroscópio. Saiu no laudo, na sua autópsia. Houve uma esganadura, a falta da circulação de ar. É maluco isso. Enfim. Bom, assista um próximo aqui, ó. Now, the southern border is, of course, the great replacement. They're trying to replace us demographically. They're trying to make the country less white. It is an anti-white agenda. If I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. Taylor Swift is now engaged to Travis Kelce. This is something that I hope will make Taylor Swift more conservative. Reject feminism. Submit to your husband, Taylor. You're not in charge.
veja o absurdo. Ele vai dizer o seguinte aí, que existe, aliás, isso o Trump falou na eleição, tá? Que há uma agenda nos Estados Unidos que é para que as pessoas se transformem em anti-brancos e haveria um escurecimento, né, um plano para escurecer a população americana. Gente, isso é uma inverdade absoluta. Se 86% dos americanos são brancos, para existir um começo de escurecimento do povo, da sociedade americana, talvez demoraria séculos e séculos para isso acontecer. E é imaginar que a reprodução biológica aconteceria numa constância sempre com o indivíduo negro ali. Absurdo. Mas ainda que nós estivéssemos diante deste fato que fosse verdadeiro, que realmente há um plano para escurecer os Estados Unidos, eu pergunto, qual é o problema? Qual é o problema dos Estados Unidos deixar de ter 86% de brancos e passar a ter 20% de brancos? Qual é o problema? Parece que você está impingindo a uma pessoa uma doença. Que você está imputando a alguém algo indigno. É como se estivesse contaminando. Quer dizer, eles pensam assim, que é uma contaminação. Bom, aí ele diz uma das coisas mais nojentas. É dizer que se ele vê um piloto negro, ele vai querer, para entrar no avião, ele vai querer ver as credenciais para ver se aquele indivíduo é capacitado. Por quê? Porque ele parte da premissa que aquele negro usou as cotas. Se usou das cotas, como ele disse lá no caso da Michelle Obama, não tinha capacidade intelectual. Logo, realmente ele estaria ali, talvez, desacudido, né, de um profissional qualificado. Veja um racismo puro, cru para você. E aí, ele vai falar da Taylor Swift, que ela ficou noiva. Ele disse que ela deveria largar o movimento feminista, a sua causa, e deveria, a partir daquele momento, se submeter numa concepção bíblica ao seu marido. E aí ele termina dizendo, porque você, Taylor Swift, não está no controle. Você, mulher, não está no controle. Aliás, ele tem essa bandeira da submissão da mulher. Bom, vamos continuar aqui. America was at its peak when we halted immigration for 40 years and we dropped our foreign-born percentage to its lowest level ever. Miss Rachel, you quote Leviticus 19, love your neighbor as yourself. The chapter before affirms God's perfect law when it comes to sexual matters. In Leviticus 18 is that thou shalt lay with another man shall be stoned to death. Can we get that picture up, Ryan, of that Marvel's Avenger team? Now, I don't know who the person is on the left. Is the person on the left that came and did the interview with Joe? The TikTok, your government is being run by freaks. It's like immediately I have like a flashback to a country where weren't able to do Bud Light commercials. What does being trans even mean? Is that even a real thing? It means you need therapy. We must ban trans-affirming care the entire country. So you're... Olha, aqui a questão da comunidade LGBTQI, APN+, aqui, falar a verdade, esse assunto hoje, muitos teólogos de bom senso, né? Tem um rapaz, ele fala até mansinho, eu gosto dele, pena que eu não lembro o nome, se vocês lembrarem o nome, coloca aqui, é um rapaz bem novo, é um teólogo, ele quase virou padre, e hoje ele, enfim, ele tenta desmistificar alguns mitos bíblicos, né? Excelente o conteúdo desse indivíduo. Bom, a gente sabe que a passagem de Levíticos, aliás, se a gente fosse trazer o Velho Testamento e aplicá-lo, e aí você não pode ficar partindo, aplicar só aquilo que você quer. Por exemplo, eu teria que, não poderia mais comer crustáceos, sob pena de sofrer ali uma reprimenda que pode ser até a perda da vida. Então veja, essa concepção de leitura do Velho Testamento, que é punitivo, já está superado por qualquer teólogo de bom senso. Bom, mas aí ele incita, porque não é só dizer, ó, na Bíblia está dizendo que se o cara ali é gay, trans, etc., ele deve ser apedrejado.
Se ele disser num tom de, ó, tá na Bíblia, quem segue aí vê como que vai fazer. Não, ele incita que isso ocorra. Ele promove que pessoas lunáticas que estão vendo, que segue ele era um indivíduo de muita inserção nas redes sociais, de um engajamento muito importante. Essas pessoas passarão a olhar para um indivíduo da comunidade LGBTQI, APN+, e essas pessoas passarão a ser alvos para esses indivíduos que está dizendo, bom, aquele indivíduo que eu sigo diz que está na Bíblia, e eu sou cristão, então eu tenho que seguir. Né? Bom, é incitação à violência. Se fosse no Brasil, seria penado. Mas lá parece que a liberdade de expressão permite até isso, né? Bom, e aí, eu colo aqui um texto para vocês, vai estar passando aí, em que, num evento 2021, que ele é um líder de um evento chamado Turning Point, ele equiparou a homossexualidade, né, o indivíduo que faz parte da comunidade LGBTQI APN+, a pessoas que abusam de crianças. Isso já não é novidade, inclusive tem no Brasil, né? E depois ele fala da ideologia de gênero. Nem explica o que é isso, mas também pudera. Eu acho que essas pessoas nem querem a explicação. Simplesmente jogam, ó, estamos lutando contra a ideologia de gênero. E se questionar do que é isso, não explicam. Bom, então veja, esse indivíduo é isso que vocês estão vendo. Ele não era um indivíduo pacificador, aquele indivíduo que debate ideia. Não, ele propagava ódio, ele propagava crimes. É isso que ele fazia. Não estou dizendo que com isso ele deveria ter a sua vida ceifada, longe disso, mas deveria estar preso. Isso sim, deveria ser apenado com prisão. Vamos lá. E olha o perigo disso, porque o Brasil está caminhando para algo muito próximo disso. Vejam vocês. Olha esse vídeo aqui. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou... O ex-presidente, de forma categórica e com uma tranquilidade, ele diz o seguinte, olha, para sair aqui do governo, a ex-presidenta Dilma, ou por infarto, ou com câncer. Naquele momento ela tinha vencido um câncer. É de uma crueldade, é de uma insensibilidade tamanha. E essas pessoas agora, estão pedindo empatia. Aliás, empatia, o Charlie Kirk, ele dizia que essa palavra, essa expressão para ele, dava nojo. Essas pessoas agora, que falavam isso, ou que falaram isso, que vão matar, que a Dilma teria que sair morta, ou por câncer ou de infarto, são as mesmas pessoas que estão pedindo empatia pela morte de um extremista de direita. É só para apontar a incoerência. Olha só, as pessoas de esquerda, aliás, as pessoas de esquerda, elas não têm o monopólio da virtude, né? Aliás, vou falar diferente. A direita reacionária, a extrema-direita, e a direita brasileira mesmo, não precisa nem ser a extrema-direita, vocês só não têm o monopólio também da estupidez. É possível que também, em dado momento, nós sejamos estúpidos para equiparar. Bom, vamos ao outro vídeo aqui, ó. Porque os pais estão com medo ainda. Os pais estão com medo. Então é natural. Gradual. É natural, gradual. E tem que voltar à normalidade. Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão. Quando você estiver lá... Para você, fique em casa. Quando você estiver sentindo falta de ar... Estou com Covid. Veja, nesses dois vídeos, Bolsonaro, ele fala aquela frase nojenta, que dá asco. Eu não sou coveiro. Nesse período, estava morrendo aproximadamente 3 mil pessoas por dia. Por dia. E depois ele vai dizer uma outra frase, imitando uma pessoa e sorrindo, satirizando uma pessoa com falta de ar e morrendo. Isso é de uma cretinice, uma canalice que não tem tamanho. Olha esse outro.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Nesse outro vídeo, mais uma vez, ele incita a violência. Porque aquelas pessoas que estão lá, ou que estão seguindo, eles olham pra isso e falam, pô, mas ele tá pedindo pra eu metralhar os caras do PT. Talvez o cara não tenha uma arma. Ainda bem, no Brasil é proibido. Mas de repente tem um pedaço de pau, uma pedra, um carro pra jogar em cima de um cara que seja do PT ou de outro partido, enfim. Veja que isso aconteceu lá no Sul. Né? Um indivíduo invade uma festa de um determinado... de outro indivíduo, estava fazendo uma festa temática do Lula, uma festa privada, não era uma festa na rua, fechado. O cara passou, viu, foi pra casa dele, pegou uma arma, entrou, matou o cara, tomou uns tiros também, agora voltou pra prisão. Quer dizer, olha que loucura. Bom, agora por fim, eu quero dedicar esse próximo vídeo a gente fazer uma reflexãozinha rápida. Tem um dia que estava sendo votado lá em BH, o dia da Marielle Franco. Eu falei, primeiro, nós estamos em BH. Então, assim, caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa flor que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Terceiro, pra que nós vamos instituir dia de o quê? Por que a Marielle não é flor que se cheire, porra? Vocês perceberam? Esse indivíduo, Nicolas Ferreira, eu acho uma das pessoas mais indignas, mais abjetas que existe na nossa política. Esse indivíduo, ele fala com esse tom de deboche de uma pessoa que faleceu, um crime político, foi assassinada covardemente, e ele teve a pachorra de dizer o que disse. E hoje ele está dizendo que as pessoas de esquerda deveriam ter empatia com a morte desse cidadão extremista dos Estados Unidos. Ou seja, não dá para pedir, e eu entendo isso, não dá para você pedir uma passividade, uma espécie de ar de divindade, enfim, para as pessoas da esquerda diante de tantas coisas que vocês acabaram de ver, e olhar para a morte desse indivíduo e dizer o seguinte, tá bom, eu não desejo a morte dele, não desejaria, mas ele ter morrido não muda absolutamente nada daquilo que eu penso. Ele continua sendo um canalha, porque os canalhas também morrem, adoecem, morrem, envelhecem. A morte ou a lápide não traz virtudes a ninguém. O que o que fica é o legado. E no caso desse indivíduo que faleceu, o legado dele foi de ódio, de culto às armas, de intolerância e de um radicalismo criminoso. E não é só ideias. Praticava crimes mesmo. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.